Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Hoje a Igreja celebra São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Pedro foi a pedra sobre a qual o cristianismo se edificou, mas para isso foi usada uma argamassa feita da dedicação e da fé de muitos cristãos que o sucederam. Assim, a Igreja Católica se fez grande devido aos grandes papas que teve, dentre os quais temos o Papa Gregório, chamado o Magno, ou seja, o maior de todos, em sabedoria, inteligência e caridade. Nascido em 540, na família Anícia, de tradição na corte romana, muito rica, influente e poderosa, Gregório registrou de maneira indelével sua passagem na história da Igreja, deixando importantíssimas realizações, como, por exemplo, a instituição da observância do celibato, a introdução do Pai Nosso na missa e o famoso canto gregoriano. Foi muito amado pelo povo simples por causa da sua extrema humildade, caridade e piedade. Sua vocação surgiu na terna infância. Sendo educado num ambiente muito religioso, sua mãe Sílvia e duas de suas tias paternas, Tarsília e Emiliana, tornaram-se santas. As três mulheres foram as responsáveis também por sua formação cultural. Quando seu pai, Jordão, morreu, Gregório era muito jovem, mas já havia ingressado na vida pública, sendo o prefeito de Roma. Nessa época, buscava refúgio na capital um grupo de monges beneditinos, cujo convento, em Monte Cassino, fora atacado pelos invasores longobardos. Gregório então deu-lhes um palácio na colina do Célio, onde fundaram um convento dedicado a Santo André. Esse contato constante com eles fez explodir de vez sua vocação monástica. Assim, renunciou a tudo e foi para o convento que permitira fundar, onde vestiu o hábito beneditino. Mais tarde, declararia que seu tempo de monge fora os melhores anos de sua vida. Como sua sabedoria não poderia ficar restrita apenas a um convento, o Papa Pelágio nomeou-o para uma importante missão em Constantinopla. Nesse período, Gregório escreveu grande parte de sua obra literária. Chamado de volta a Roma, foi eleito abade do convento de Santo André e nessa função ganhou fama por sua caridade e dedicação ao próximo. Assim, após a morte do Papa Pelágio,
Gregório foi eleito seu sucessor. Porém, de constituição física pequena, e já que desde o nascimento nunca teve boa saúde, relutou em aceitar o cargo. Chegou a escrever uma carta ao imperador pedindo que o liberasse da função. Só que a carta nunca foi remetida pelos seus confrades e ele acabou tendo de assumir. Um ano depois, sendo consagrado em 3 de setembro de 590. Aos 14 anos, Deus de seu pontificado passaram para a história da Igreja como um período singular. Papa Gregório levou uma vida de monge. Dispensou todos os leigos que serviam no palácio, exercendo um apostolado de muito trabalho, disciplina, moralidade e respeito às tradições da doutrina cristã. No comando da Igreja, orientou a conversão dos ingleses, protegeu os judeus da Itália contra a perseguição dos hereges e tomou todas as atitudes necessárias para que o cristianismo fosse respeitado por sua piedade, prudência e magnanimidade. Morreu em 604, sendo sepultado na Basílica de São Pedro. Os registros mostram que, durante o seu funeral, o povo já aclamava santo o Papa Gregório Magno. Honrado com o título de doutor da Igreja, sua festa ocorre no dia em que foi consagrado Papa. Oremos. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai, pela intercessão de São Gregório Magno, o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa Igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar,
porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho que acabamos de ouvir, ele traz para nós dois momentos distintos. Jesus sai da sinagoga e vai à casa de Simão. Lá encontra a sogra de Simão sofrendo com febre. E eles pedem a Jesus em favor dela. O que significa esse pedido em favor dela? Isto é intercessão. Intercederam por ela. E Jesus inclinou-se sobre ela, ameaçou a febre e a febre a deixou. Quando nós olhamos para este gesto de Jesus, nós observamos que em todos os momentos de nossa vida, seja nos momentos de sofrimento, tristeza, dor, enfermidades, nós devemos recorrer a Jesus. Nós devemos pedir a Ele a graça e a bênção da cura, da libertação de tal problema. E também há um grande bem que vem para nós, a intercessão dos nossos amigos, daqueles que são próximos de nós. Porque neste Santo Evangelho, nesta parte ao qual narra o evento de Jesus na casa de Simão, ali nós vemos que aqueles que eram conhecidos da sogra de Pedro, conhecidos de Pedro, eles se preocupam e eles vão pedir a Jesus. Eles intercedem pelo bem-estar daquela pessoa que estava adoecida. O segundo aspecto deste Santo Evangelho que nós podemos observar é a proximidade das pessoas, é a dedicação das pessoas em recorrer a Jesus em vista de seus entes queridos. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Eles acreditaram, viram uma única saída em Jesus e buscaram-na com veemência. Jesus colocava a mão sobre cada um deles e os curava. De muitos também saíam demônios. Muitos estavam possessos. Muitos estavam perturbados por espíritos impuros que, diante do toque, diante do amor de Jesus,
eram obrigados a deixar as pessoas e sair delas. Mas também estes demônios, antes de sair do corpo daquela pessoa, eles manifestavam: Tu és o Filho de Deus. Eles conheciam quem era Jesus. Então, por isso, eles manifestavam, e Jesus os ameaçavam e não os deixava falar, porque eles sabiam que ele era o Messias. Tudo isso que Jesus realizava era para que todos conhecessem, tomassem ciência de que ele era o Messias, o enviado de Deus, para manifestar a glória de Deus entre o povo. Ao raiar do dia, Jesus sai e vai para um lugar deserto. As multidões o procuram e, indo até dele, tentavam impedi-los que os deixasse. Outro ponto interessante para refletirmos: todo aquele que se encontra com Jesus, todo aquele que prova da graça de Jesus, a tendência é não o deixar mais, é não se afastar dele mais. Embora Jesus tinha uma missão de levar a boa nova do reino de Deus a outras cidades, porque foi para isso que ele foi enviado, para pregar nas sinagogas, nos templos e por todas as partes possíveis. Mas as pessoas queriam permanecer perto de Jesus, permanecer com Jesus. E nos dias de hoje, nós precisamos de encontrar Jesus através de nossa fé, através da observância de sua palavra, dos mandamentos, através da Santa Missa, da Santa Eucaristia, através dos sacramentos que a nós são ministrados. Buscar Jesus, não nos afastar mais dele, não deixá-lo de forma alguma, para vivermos na plena graça e na plena bênção. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Gregório Magno, rogai por nós. Oremos. Senhor, instruí pelo Cristo Mestre aqueles que alimentais com o Cristo, pão da vida, para que na celebração da memória de São Gregório Magno aprendam a vossa verdade e a realizem pela caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.